é o ser levado para o hospital. Antes mesmo de chegar na UTI, ele morre. A única sentença de Deus para aquele homem seria: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Seria mais ou menos isso. Essa era a parábola que Jesus estava contando para aquelas pessoas, respondendo assim a indagação, a interrupção daquele homem da multidão. Mas para entendermos melhor como foi grave tudo aquilo que aconteceu e como sérias as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós precisaríamos entender em que contexto tudo aquilo aconteceu. Se você observar no capítulo 12, aí, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, você encontrará o Senhor Jesus Cristo falando para a multidão, especialmente para os seus discípulos. E o principal que Jesus diz para os seus discípulos agora é que eles devem viver a vida sempre na expectativa da intervenção de Deus, sempre na expectativa de serem protegidos, guardados, amparados pelo Senhor Deus, sempre na expectativa de Deus intervir em favor deles. Então Jesus disse: olha, não se preocupe, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. As injustiças de hoje, aquilo que vocês sofrem, em determinado momento, tudo isso virá à tona. Eis que a justiça de Deus será estabelecida. Confie em Deus, creiam em Deus. Jesus ainda disse para os seus discípulos: não se vendem 5 pardais por um montante de dinheiro. E diz: não se preocupe, não temam, vocês valem muito mais do que pardais. Vocês são preciosos aos olhos de Deus. Deus ama vocês. E Jesus ainda disse mais: haverá um tempo em que vocês poderão ser perseguidos, e algumas pessoas irão arrastá-los, levá-los às sinagogas, para que vocês sejam julgados ali nas sinagogas. Não se preocupem, naquele exato momento Deus concederá pelo Espírito Santo a palavra para vocês falarem naquele momento. Em síntese, Jesus estava dizendo para eles: vivam a vida de vocês sempre na expectativa de que Deus irá intervir, sempre na expectativa de que Deus cuidará de vocês. Mas eis que existia algum homem naquela multidão que ele não conseguiu atentar para as promessas de Jesus, ele não conseguiu prestar atenção nas palavras de Jesus, e abruptamente ele interrompeu Jesus. Mais tarde, Jesus dará continuidade ao seu ensinamento, ao seu discurso sobre o cuidado de Deus, porque no versículo de número 22 em diante ele vai falar: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele vai dizer que eu e você nem precisamos ser dominados pela ansiedade. Ele vai dizer para mim e para você: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o fato é que todo o ensino de Jesus, que foi iniciado do versículo 1 ao 12 e depois será continuado no versículo de número 22, ele foi interrompido abruptamente, porque aquele homem tinha uma preocupação tão grande no seu coração. Ele estava preocupado com a sua herança, e para ele aquilo era urgente, e urgentemente então ele interrompe o Senhor Jesus. Jesus o corrigiu, Jesus o exortou, tentou corrigir a perspectiva dele. E é assim que nós temos aqui nesse texto 2 perspectivas sobre a vida. O principal objetivo de Jesus nesse texto foi nos ensinar em que consiste a vida. Quando ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou ensinar para vocês em que consiste a vida. E ele nos ensina através desse contraste de 2 perspectivas acerca da vida. A perspectiva do homem da multidão, que era uma perspectiva urgente, imediata, e aquela perspectiva do Senhor Jesus, que é uma perspectiva abrangente, que contém não apenas as coisas da terra, mas contém inclusive a perspectiva da eternidade. Vamos analisar essas 2 perspectivas sobre a vida e vejamos como nós podemos aplicar isso às nossas vidas. Primeiro, observemos a perspectiva daquele homem da multidão, essa perspectiva urgente. Jesus havia dito no versículo de número 7: não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Isso é uma promessa de Jesus, isso é uma palavra de consolo. Qualquer coração aflito, qualquer pai, qualquer mãe
aflito aqui, em relação ao futuro, em relação aos seus filhos, gostaria de ouvir uma palavra dessa: não temais, bem mais valeis do que pardais. Qualquer jovem aqui, preocupado com o amanhã, preocupado em como viver a vida de Deus, preocupado se vai conseguir de fato obter sucesso nessa vida, vencer aquele monstro do vestibular, ser bem sucedido na faculdade, conseguir um emprego, casar-se, qualquer pessoa ficaria consolada se o Senhor Jesus dissesse: não temais, bem mais valeis do que pardais, menos aquele homem da multidão. O caso dele, na perspectiva dele, era tão urgente. Ele se via furtado, ele se via roubado, ele se via lesado pelo próprio irmão. Então ele estava tão angustiado, o caso dele era tão sério na perspectiva dele, que ele interrompeu o Senhor Jesus e não prestou atenção às palavras de Jesus, enquanto ele ensinava os seus discípulos e consequentemente as pessoas da multidão. E ele diz tão somente para o Senhor Jesus: mestre, ordena meu irmão, faz somente isso. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, tudo isso que o Senhor está dizendo pode ser até muito bonito, mas não resolve o meu problema nesse exato momento. Eu tenho um problema que é mais urgente do que tudo isso que o Senhor acaba de dizer. Por favor, ordena meu irmão que vá lá e reparta comigo os haveres. Já teve algum problema assim, que consome todo o seu tempo, consome toda a sua atenção, você não consegue pensar em outra coisa, seu coração não consegue pulsar por outra coisa, é algo angustiante, que te domina completamente, consome as suas energias, consome a sua reflexão. As pessoas procuram para falar sobre qualquer outro assunto e você só tem aquela questão para tratar, você só tem aquele problema a tratar. É urgente, é imediato, exige uma atenção imediata. É um problema e uma questão em torno do qual todo o nosso viver muitas vezes se revolve. Assim é que estava aquele homem. Para ele, a vida dele era resumida naquela questão da herança. A vida dele era resumida em torno daquele problema. Ele possuía uma perspectiva urgente da vida. Para ele, a vida era feita dessas questões urgentes, dessas questões imediatas. Só que existem alguns problemas aqui com essa perspectiva. Jesus deixa claro isso no próprio texto. O primeiro problema é que toda essa urgência que nos controla, que nos domina, que domina toda a nossa atenção, nos absorve, ela nos impede de olhar para o próprio problema, para a própria aflição, na perspectiva de Deus. Aquele homem se aproxima de Jesus e Jesus diz para ele: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Em outras palavras, Jesus não estava ignorando que aquele problema dele fosse real, mas Jesus estava mostrando para ele algo mais do que meramente a sua herança. Eu estou diante de você não como um juiz, não como um partidor, eu vim para me revelar a vocês como o Salvador. O fato é que muitas vezes, quando nós ficamos tão absorvidos e controlados pelas questões urgentes da nossa vida, isso rouba de nós, impede de vermos as maravilhas de Deus ao nosso redor. Jesus falava coisas tão bonitas, o ensinamento dele era tão contundente, ele falava sobre valores eternos, ele havia dito para os seus discípulos que eles deveriam temer não as pessoas, não aquele que faz mal ao corpo, que mata o corpo e depois nada disso pode fazer, versículo de número 4 e 5, mas ele diz: temam a Deus, aquele que tem poder não apenas para matar, mas inclusive para lançar a alma no inferno. Temam a Deus, creiam em Deus, confie em Deus. Os ensinamentos do Senhor Jesus eram tão importantes, eram ensinamentos de salvação, mas aquele homem não conseguiu prestar atenção em nenhum deles. Na verdade, aquele homem, ele estava em uma condição na qual ele conseguiria perder a beleza da floresta por causa de uma única árvore.
Sabe, algumas pessoas andando pela floresta, de repente elas se deparam com uma árvore e elas não conseguem ver mais nada. Aquela era a situação daquele homem. A vida para ele era feita desses momentos urgentes, imediatos. E aquele problema roubava dele a beleza do todo. Ele só conseguia olhar para aquela herança. O segundo problema daquela perspectiva é que ela roubava aquele homem, ou levava aquele homem a buscar o Senhor Jesus por uma motivação errada, com uma motivação errada. Ele buscou a pessoa certa, Jesus. Ele buscou até da maneira certa. Ele chegou para Jesus e disse: mestre. Jesus de fato era, mas a motivação dele estava errada. Tudo que ele queria de Jesus era que Jesus ordenasse o irmão dele que repartisse a herança com ele. E aqui talvez nós tenhamos um dos principais problemas dessa perspectiva. Ela leva as pessoas a se aproximarem de Deus, como se Deus fosse meramente um guru, alguém que fosse resolver um problema imediato: saúde, casamento, criação de filhos, questão financeira e assim por diante. E você, olhando ao redor, você vê várias pessoas assim, interessadas em Deus, sim, é verdade, mas simplesmente por algumas questões das suas vidas. E o pior de tudo é que muitas vezes eu e você agimos assim. Nós nos aproximamos mais de Deus, nós temos uma comunhão mais íntima com Deus, nós nos apegamos mais a Deus quando nós temos um problema para ser resolvido. Nós nos voltamos mais para Ele quando nós temos um problema para ser resolvido. Essa perspectiva urgente da vida, ela faz com que muitas vezes nós nos aproximemos de Cristo Jesus com a motivação errada. Ao invés de nos aproximarmos dele por quem ele é, nós queremos aproximar dele por aquilo que ele pode fazer. E ele se torna meramente um resolvedor dos nossos problemas. Uma vez que o problema está resolvido, nossa fé se enfraquece novamente. Nós nos distanciamos dele. Tudo volta ao normal. O terceiro problema daquela perspectiva está aqui no versículo de número 15. Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aquela perspectiva urgente levava aquele homem a perder de vista, ou se enganar em relação ao verdadeiro objetivo da vida. Para ele, o objetivo da vida seria ter posses e bens, ter a herança repartida para ele. Jesus diz: olha, cuidado, acautelai-vos, tende cuidados e guardai-vos de qualquer avareza. A palavra avareza aqui significa uma sede insaciável. Jesus está dizendo: cuidado com isso. Por quê? Porque aquela perspectiva urgente fazia aquele homem olhar para a vida de uma maneira errada, e ele se confundia com o verdadeiro propósito da vida. Qual era o propósito da existência dele? Qual que é o propósito da minha existência e da sua existência? Então, depois de repreender aquele homem por aquela perspectiva urgente, Jesus apresenta uma outra perspectiva da vida, uma perspectiva abrangente agora, na qual ela não se reduz às coisas dessa vida, mas ela inclui a própria eternidade, inclui o destino eterno, inclui Deus. E Jesus faz isso através dessa parábola de um fazendeiro rico. Como eu disse, talvez tentando inculcar a lição na mente dos seus ouvintes, ele conta essa parábola. A parábola é sobre esse agricultor que ele foi agraciado com riquezas. Ele não fez nada para merecer ou desmerecer, simplesmente o campo dele, versículo de número 16, o campo dele produziu com abundância. Como foi dito essa noite aqui na liturgia, não existe nada em ser rico, nenhum problema, nenhuma transgressão em ser rico. De fato, Abraão havia sido rico, Jó, muito rico, José de Arimateia, contemporâneo do Senhor Jesus, foi rico. O problema não era que aquele homem de repente se tornou rico, o problema não era isso. E também o problema não foi a maneira como ele se tornou rico, porque o
texto não diz, não dá nenhuma indicação que ele se tornou rico de forma ilícita. Simplesmente o campo dele produziu em abundância. Ele teve uma boa colheita e ele se tornou riquíssimo. A grande questão foi o que ele fez com aquilo. E aqui talvez seja uma coisa interessante, né? Até irônica. Muitas vezes os maiores problemas não são as circunstâncias da vida pelas quais nós passamos, eu, você, mas a maneira como nós respondemos.